Robôs, a crítica ao capitalismo da Blue Sky. Parece bem interessante e muita gente viu, então queria dar uma olhadinha. Vamos ver aí então. Crítica social foda! Eu queria pedir a todos que a gente fizesse um segundinho de silêncio pela falecida Blue Sky, que não só foi vendida pro rato do capeta, como foi fechada logo em seguida. Eita! Já deu. A Blue Sky, como a maioria aqui já sabe, foi um dos estúdios de animação mais influentes da nossa geração. Quando eu falo nossa geração, eu tô me referindo a você que nasceu entre 99 e, sei lá, 2005. Se tu é mais novo do que isso, parabéns. Pra mim, você é um bebê. Era do Gelo, Rio, Era do Gelo 2, Rio 2, Era do Gelo 3, Dr. Sul e o Mundo dos Ken, Era do Gelo 4 e você entendeu. Piadas à parte, foram filmes que marcaram muito a minha infância, e não só a minha infância, como a de muitas pessoas que eu conheço. Caralho, o estúdio foi... É isso, né, gente? Mas é aquilo que o tio Lenin fala, né? O processo aí de acumulação, né? De monopólio. Que merda, né? Aí a Disney vai lá, compra o estúdio, fecha o estúdio, demite várias pessoas pra poder monopolizar com a Pixar, tá ligado? Uma merda. Um dos jogos favoritos de um dos meus amigos, né, o Andy, era o jogo da Era do Gelo 2. E isso diz muita coisa sobre a franquia. O negócio é que dentro desse estúdio tem um filme em específico, que na época eu não conseguia entender tão bem, deve ter sido por isso que eu não me importei tanto, mas que revendo atualmente eu consigo perceber que tinha algo pra dizer. Um filme que por um lado tinha um bom conjunto de piadinhas para todas as crianças poderem se divertir, e por outro usava dos robôs para criticar o sistema capitalista que há anos utilizava de práticas predatórias eu nunca vi robôs. Com um discurso progressista que não só aumenta a desigualdade social, como marginaliza boa parte da nossa população. Mas eu gosto das piadinhas. Robôs é um filme bobo. Robôs é um filme da era de ouro das animações 3D. E também é uma crítica anticapitalista. Doideira, né? Caralho. É por isso que eu amo Blue Sky. Porque eles não fazem sentido nenhum. Antes da gente continuar, eu sei que alguns de vocês aí adorariam criar conteúdo, fazer vídeos, mas, sabe, se sentem perdidos e não fazem muita ideia de como mexer em programa algum. Eu era assim, né? Ninguém nasce sabendo. Alguns programas são realmente chatos. Ó o Premierezinho, né? Esse daí parece um After Effects. Olha que delícia mexer no After Effects. Complexos de se aprender, mas delícia. Não o nosso patrcinador desse vídeo. Pronto. Caralho, não, é muito Ed, né? O humor é o ideal. Pronto. Robôs é uma história bem fácil de entender. E o pessoal da Blue Sky se garantiu disso, dando ao universo do filme todas as bases e convenções que nós humanos temos. Claro que tentando encaixar tudo isso em uma sociedade robótica. Então, eles também têm filhos, mas eles se... Essa era a música do menu de Marvel vs Capcom 2. Que tocou aí no fundo. Se montam como objetos. Os filhos também crescem, mas só se forem feitos upgrades. Eita. E eles envelhecem e adoecem. Mas por causa do envelhecimento das peças que eles instalaram, e não, sei lá, por causa da divisão celular. Depois de um tempo, as peças de cada cidadão são paradas de serem fabricadas, assim como celulares ou qualquer coisa tecnológica, e é assim que o filme lida com a morte de um robô. O negócio é, o cara que liderava toda a fabricação de peças dos robôs era esse grandão aí, como a gente chama em português, o Grande Soldador. Olha a música do Super Smash Bros. Porra, bela trilha sonora, hein? O Grande Soldador é mostrado durante todo o filme como uma ótima pessoa. Ele apoia a diversidade e luta para construir uma nação meritocrática, na qual não discrimina nenhum robô pelas suas peças e nem pelas suas condições. Tanto que o lema que ele mesmo criou e acaba se tornando um mantra pessoal para o nosso protagonista é literalmente: não importa se um robô é feito de peças novas, velhas ou sobressalentes, você pode brilhar, não importa do que você seja feito. Forte, hein? Porra, eu nunca vi o filme, então eu não fazia nem ideia do que se tratava. Obsolescência programada. E engraçado, né? Eu acho que é uma metáfora interessante para poder pensar a obsolescência programada, até no processo de acesso a recursos de saúde, né? Do tipo isso, pô, você não tem acesso a esses recursos, você vai morrer. Enfatizando aquela meritocracia que eu falei ali atrás. O negócio é, assim como aquela propaganda que a gente vê em Wall-E, falando sobre como a vida no Cruzeiro Estelar é foda e é muito incrível e todo mundo gosta, e no final é a mais pura mentira, aqui em Robots é a mesma coisa. O grande soldador, ao longo do tempo, perde a sua força dentro da grande corporação de Robot City, e os novos executivos tomam conta do lugar.
Parece, sei lá, um bocado de versões alternativas do Ultron dos Vingadores. Todo esse papo meritocrático e antidiscriminatório cai por terra. O novo gerente quer implantar algo bem menos inclusivo e mais fácil de ser comercializado. Aí o problema, né? Olha aí, ó, a crítica à social-democracia de robôs, né? Essa brisa de, não importa se a peça é velha, nova, sobre essa... Mano, claro que importa. Tipo, claro que importa não do ponto de vista moral, né? Mas importa do ponto de vista da operação. Social-democracia. Afinal, criar peças únicas para cada robô da face da Terra era muito caro e não lucrava tanto. Então ele tem a ideia de criar apenas 2 moldes. Um molde feminino e um molde masculino. Ambos idênticos, com pequeníssimas mudanças no formato. Todos os robôs do mundo seriam iguais. Ou melhor, todos os robôs do mundo que pudessem pagar por essas peças. Já que, além de tudo, elas pareciam ser extremamente caras. É nesse momento que vários problemas aparecem. Aí, ó, olha os problemas aí. O corpo dos robôs nesse filme não serve só como corpo enquanto físico, e sim como boa parte da personalidade de cada um. O robô engraçadão e enérgico é todo esguio e desengonçado. As suas peças são magras e bastante contorcíveis, além dele ser vermelho, ou seja, a cor da energia, da velocidade, da paixão e da raiva. Justamente o que ele é, um robô explosivo em todos os sentimentos. Já o robô mais calmo é o grandão, que tem a sua cor verde e a sua lataria bem grande para significar que ele é o protetor do grupo, além de ele ser o cara da paz, e a cor verde evocar justamente esse sentimento. Caralho, que detalhe, que preocupação com detalhes foda, hein? Porra. E a plenitude, paz. A mais nova é a robô amarela. E adivinha? Amarelo significa leveza, juventude, criatividade e alegria. Até mesmo por isso que a faixa do Michelangelo das Tartarugas Ninja é laranja/amarela. E ele é o mais bobão de todos. O corpo dela também é bem elástico e ela usa disso várias vezes no filme, criando uma individualidade muito bacana. Tipo, eu achei muito foda o fato dela ser a única que usa aparelhos dentários. Justamente pra evocar esse sentimento de adolescência, porque ela é uma adolescente. E olha que eu nem sabia que o robô tinha dente. O ponto é que ao padronizar a estética de cada um, e fazer todo mundo ser exatamente a mesma lataria cinza sem graça alguma, pra esse mundo dessa galera, você não tá só encaixando os robôs num padrão de beleza, você tá literalmente mudando e distorcendo a personalidade deles. E isso é muito problemático. E eu acho que, se já parece muito ruim a imposição de um padrão pelas grandes empresas estéticas aqui no mundo real, imagina pra eles. Pô, pra eles é o fim do mundo. O segundo problema é a questão socioeconômica da coisa. É muito louco, né? Porque, ao mesmo tempo, existe, sobretudo por parte do capitalismo neoliberal, essa perspectiva de que você pode se tornar um sujeito mediante o consumo de algumas coisas. E de que você vai criar uma diferença de você com as outras pessoas a partir do consumo de certos objetos. Então é muito interessante pensar como a ideia da personalidade no capitalismo, ela é voltada para o consumo das coisas. São as coisas que você consome que definem a sua personalidade. Então você cria todo um nicho mercadológico para atender aquele processo, para atender aquela demanda, e aí aquela demanda vai transformar aqueles objetos em objetos de cultura. Mas o que é mais interessante ainda é pensar que dentro dessa lógica, por conta da exploração, da lógica de dominação, das opressões estruturais que existem para poder manter o sistema funcionando, o sistema de exploração, existem certas formas de cultura e de personalidade que são ruins em relação a outras formas. Então, sei lá, da gente pegar, por exemplo, como a cultura periférica do rap, do funk, é criminalizada, e com isso, não só a música em si, né, o que já é um absurdo, mas todo o processo em que as pessoas vão utilizar de elementos daquela cultura, né? O tênis, o óculos, a roupa, o jeito de falar, toda essa inserção cultural, ela é criminalizada, né? Ela é criminalizada e justamente para que esse processo de manutenção social possa continuar acontecendo. E você pode pegar isso em outros momentos da história para outras coisas, tá ligado? O samba, o carnaval, o próprio futebol antes de se tornar profissional, ainda durante o profissionalismo, né, nos primeiros anos e tal. Mano, várias coisas. A própria cultura LGBT, sabe? A ideia da cultura feminista. Tudo isso vai sendo apropriado, transformado em mercadoria, sem que esse processo aconteça junto com um debate
por parte da estrutura sobre a origem daquela opressão. O bagulho vai sendo marginalizado, vai sendo mercantilizado e a pauta ela vai se perdendo, assim, ela vai se desidratando. Esse processo marginaliza a cultura e aí essa cultura marginalizada pode ou não virar uma mercadoria e aí essa pauta ser mercantilizada, né? Acho que o melhor exemplo foi, a Natália Arcuri sendo embaixadora da marcha trans na marcha LGBT de São Paulo. Nossa. A partir do momento que você obriga todo mundo a só poder escolher entre A ou B, e essas duas opções são... O quanto isso parece uma lógica da colonização mesmo, né? Porque quando você cria uma cultura dominante que dita o que pode e o que não pode, o que é cultura e o que não é, você está criando não só uma padronização cultural das pessoas que vão consumir, mas você está criando uma cultura que é entendida como uma cultura dominante. E qualquer elemento, qualquer coisa que não seja dessa cultura, que não se expresse dessa forma, é uma cultura subalterna, é uma cultura marginal, uma cultura periférica, não no seu sentido de existência, mas no seu sentido de importância, sabe? Então é isso, tipo, esses exemplos de cultura periférica, cultura marginal, não valem para a sociedade, né? Eles são menosprezados, eles são colocados numa posição de serviço, de subalternidade. E aí depois surgem vários fenômenos, né? Que vão se apropriar dessas coisas para poder ganhar dinheiro em cima, sem levantar pautas nem de opressão e nem de classe que atravessam essas questões. São 30 vezes mais caras do que tudo que você sempre pagou durante a sua vida inteira, você literalmente vai criar morte em cadeia de milhares de pessoas por causa da exclusão socioeconômica de uma parte da população inteira. E o nome que as pessoas dão para esse tipo de destruição sistemática é genocídio. Esses executivos novos literalmente estariam sendo genocidas com mais da metade da população do mundo de robots. Ou você é exatamente da cor que eu quero e como eu quero, com as peças que eu quero, ou você não serve, ou você é inferior. Tá ligado que mesmo sendo um filme bobinho pra criança, bem sério se você para pra pensar, ainda mais quando a gente lembra dos esforços dos roteiristas de criar uma sociedade robótica extremamente baseada na nossa. É doido pensar nisso. E o terceiro problema... E eu acho que essa proibição acontece a partir do momento que as pessoas perdem o acesso, né, daquilo que o capitalismo vai dizer que as torna humanas, né? Você se torna menos humano se você não consome, se você não age dessa forma, se você não cria dimensões de vida que pareçam com isso aqui e te entrega uma caixinha. Muitas vezes você vai sofrer isolamento, ostracismo ou até a morte, ou até a perseguição. O problema é o problema populacional da coisa. Porque pensa comigo, a empresa, ela quer lucrar acima de tudo. Quanto mais pessoas, mais lucro. Então todo aquele papo das peças um dia pararem de serem fabricadas vai acabar também, porque é só eles continuarem lançando upgrades e mais upgrades que toda a galera que tem condição de comprar vai comprar. E quem é que tem condição de comprar? Os ricos, justamente a parcela privilegiada de Robot City. E o problema é quando o sistema cria a possibilidade de upgrades infinitos. Isso quer dizer, na linguagem do filme, que os robôs que tiverem dinheiro suficiente vão ser imortais. Ou seja, a morte vai deixar de ser algo natural para todos e vai se tornar um fardo das pessoas menos afortunadas. Você só morre se você não tiver dinheiro. Você só morre se você não tiver, entre aspas, conseguido vencer na vida. E eu nem entro em outras questões mais profundas, como exterminar toda a galera mais pobre pode afetar absurdamente em toda a questão econômica da coisa. Afinal, não existe rico sem, né? Não existe capitalista sem trabalhador, sem proletariado. Olha o tanto de gente trabalhando no subsolo da cidade pra fazer as peças existirem. E, literalmente, pra fazer Robot City continuar funcionando. Se toda essa galera morrer porque eles não tiverem dinheiro pra comprar novas peças, quem é que vai fabricar as novas peças? Os ricos? Tá ligado? Eu acho que não, né? E nessa sociedade em específico, eles nem têm essa desculpa que a gente tem de vamos inventar robôs. Eles são os robôs, porra. Eles já são a mão de obra. Enfim, muitas pessoas consideram robots muito mais do que uma crítica anticapitalista, e sim uma propaganda comunista. Afinal, Nossa. A forma que o Rodney e todos seus amigos encontram de vencer o sistema capitalista e predatório do filme é com a revolta dos trabalhadores. Tanto que esse faltou um partidinho marxista-leninista aí no meio. é, em teoria, literalmente o plot do filme. Uma briga final entre os chefes e os trabalhadores. E quando os trabalhadores finalmente ganham, o Tron do Paraguai e a sua equipe são mandados embora e o grande soldador volta como essa figura onírica e perfeita que vai colocar ordem em tudo. Aí eles têm um número musical, porque, sei lá, todo filme dos anos 2000 tinha que terminar com música e o filme acaba. Yay, capitalismo é ruim e viva os trabalhadores. Não, mas não é bem assim. Tem algo errado nisso aí. Claro,
tem uma crítica anticapitalista bem poderosa em robôs, isso é um fato, pô. Eles nem disfarçaram isso. Agora, falar que essa crítica também é comunista... Não, exagero. Acho que dá pra analisar um pouco melhor essa coisa aí. Eu não vou mentir que as cenas finais de Robots me incomodam um pouco. Porque, lembra da frase que eu falei? Uma briga final entre os chefes e os trabalhadores? Então... isso é mentira. Na real, é uma briga entre os trabalhadores contra os próprios trabalhadores. Eita, rapaz. É literalmente uns 5 minutos dos nossos protagonistas espancando toda a galera explorada do subsolo. E depois que todo mundo é derrotado, a pessoa que volta ao poder é o grande soldador. E todos aqueles robôs que foram derrotados, eles não são reensinados, os protagonistas não chamam eles e, sei lá, nem criam alianças. Só fica o cadáver de todo mundo ali, tipo, foda-se, matamos todo mundo e é isso, ganhamos. Yeah. E por mais empático, bonito e o good guy que o grande soldador pareça, ele ainda é um capitalista. Ele nunca lutou pelo fim da desigualdade social, ele no máximo não piorava as coisas, mas vender peças... Eu acho que tem um ponto que é importante nessa questão, que é pensar que o processo de conflito, ele é inevitável, tá ligado? Eu acho que em um certo termo ele é inevitável, assim. É entender que a dimensão do trabalho de um partido marxista-leninista é conseguir agitar, né, ensinar e organizar as pessoas para que elas possam ter ações nas suas bases, nos seus locais de trabalho, nas suas escolas e tal. E, bom, é isso. De menos qualidade por um preço menor, ainda não é a solução. A solução seria garantir que todos os cidadãos de Robot City pudessem ter peças novas e de qualidade, coisa que ele nunca fez. É aquilo que eu falei lá no comecinho, né? O grande soldador é um social-democrata safado, o outro cara é um empresário neoliberal e os meios de produção continuam nas mãos da burguesia. Exatamente, social-democracia contra fascismo. Boa, eu gostei mais dessa análise. Tanto que as cenas iniciais do filme são dos pais do... Porque não explora a questão política, né? Não explora a questão política, é muito uma questão moral, assim. Que é tipo, é zoado moralmente os robôs morrerem porque não podem substituir suas peças. Isso é zoado, de fato. Mas acho que a gente tem que dar um passo atrás e pensar que essa questão da morte, da carestia e tal, ela não é uma questão baseada na moralidade, né? Ela não é uma questão que surge pela moralidade, é ao contrário. É a moralidade que advém a partir desse processo. Então o problema é o processo histórico, o problema é a exploração. É esse o problema. A mobilização dos robôs deveria ser para poder garantir o acesso dos meios de produção aos robôs, né? Não acredito que eu estou fazendo uma análise de robôs aqui. Do Rodney, Mas, Gus, não daria para aprofundar mais e dizer que o grande soldador não mandava em nada e era só um representante? É difícil dizer, né? Não dá para saber, primeiro, porque eu não vi o filme, e segundo, porque provavelmente existem outros robôs que são donos das coisas, né? Qualquer coisa assim. tempo todo falando que eles não têm dinheiro para dar novas peças pro filho, porque o Grande Soldador nunca se importou muito com esse lado. E claro que na verdade o Grande Soldador em si não é nem um personagem, convenhamos. Ele existe só para dizer de alguma forma que há esperança. Ele é, como a gente fala na jornada do Ele herói, é o realismo capitalista do herói para vencer os obstáculos. A maior função do Grande Soldador é literalmente motivar o Rodney, assim como ele motivou na infância, assim como ele decepcionou na fase adulta e assim como ele reconquistou as suas forças depois de perceber a merda que estava fazendo. Se é o realismo capitalista. O em si não faz nada. No máximo ele é pego pelo vilão e tem que ser resgatado. Mas assim, eu acho que as críticas de Robots são bem válidas. E é engraçado. Porra, muito bom, hein? No final das contas é isso. O cara é a expressão do realismo capitalista, né? Há esperança, né? Dá pra reformar o sistema. Vamos trazer esse cara aqui que explorou a gente sempre. Engraçado porque elas são muito exploráveis. Ao mesmo tempo que eu posso enxergar essa questão da uniformização dos robôs como um grande problema no quesito pessoal de personalidade, outras pessoas podem encaixar essas críticas nas suas próprias vivências. Um vídeo que eu achei muito foda que falava sobre isso é esse da Draw Opinion Dump, que se chama Como Robôs de 2005 rejeitava gênero e capitalismo, onde ela explica muito bem sobre como essa uniformização poderia matar completamente a identidade de gênero de uma pessoa e como o filme inúmeras vezes luta contra isso. É uma forma muito legal e criativa de se enxergar um filme que provavelmente nem fez isso de propósito. Eu vou estar deixando o link na descrição aí dela porque é realmente um vídeo muito bacana. Quando eu falo que é uma crítica que às vezes nem foi feita de propósito, é porque a crítica original era muito mais focada apenas na gentrificação, e os próprios criadores falam isso. A gentrificação é um processo de transformação de paisagens urbanas. Sabe aquela coisa de destruir construções antigas e não muito lucrativas, e em um lugar construir grandes vilagens e condomínios extensos? O que esteticamente costuma deixar os bairros e cidades mais genéricos e feios, e economicamente sempre eleva o custo da moradia daquela região?
Inclusive, aqui em São Paulo, tá para ser aprovado o plano diretor que vai inaugurar 80 novas áreas que podem construir prédio na cidade. E vai ser aquilo que a gente viu no documentário sobre moradia, né? Assistam o vídeo aqui, caso vocês não tenham visto. E é aquele processo da construção, vai ser 1 milhão de apartamentos, todos pequenininhos, caro pra caralho, elevação do custo de vida pra caralho, todo mundo morando em caixa. E é isso aí, né? E é isso aí. Especulação imobiliária comendo solta. Porque acontece o efeito de inflação da especulação imobiliária. Onde se todas as casas antigamente tinham um custo de aluguel de, sei lá, R$ 2.400 por mês, e aí chega uma empreiteira, constrói um condomínio de luxo e cobra R$ 5.000 por cada aluguel, vai valorizar toda a região tudo. ao redor vai ser valorizada, porque novas pessoas vão chegar, novos comércios, mais dinheiro vai rodar por ali, e as casas antigas vão acabar passando a custar mais também. E aí que as pessoas que não têm dinheiro para acompanhar esse progresso, entre aspas, são literalmente expulsas. E muitas vezes, além disso, tem um caso que é muito interessante de analisar, gente, que é o caso do Airbnb. O Airbnb faz muito isso. Ele é uma plataforma que, para garantia dos aluguéis, assim, a galera começa a ver que vale mais a pena você alugar diariamente para um turista do que você alugar para morar. Então, uma cidade como Veneza, por exemplo, passou por um processo de gentrificação causado pelo Airbnb, e praticamente pouca gente mora em Veneza hoje em dia, tá ligado? É uma cidade que não tem movimento, é meio morta, assim. Porque tudo é muito caro, os aluguéis são muito caros, e a grande questão, que é o mesmo problema que acontece aí, no caso da especulação imobiliária, é que um grupo, uma imobiliária, uma pessoa, poucas pessoas são donas de centenas de apartamentos, de centenas de prédios. Aí a pessoa concentra todas aquelas propriedades de uma forma que vai ser mais lucrativo para ela, vai inviabilizar a moradia das pessoas naquele local, que às vezes é perto do seu trabalho, elas são obrigadas a se mudar para a periferia, aí demoram 3 horas para chegar no trabalho, aí recebe pouco, o aluguel nesses locais também vai sofrendo processos progressivos de gentrificação. Aí, meu amigo, aí é Deus nos acuda, velho, aí é cada um por si. E vão ficando cada vez mais sem opção de onde viver. E é por isso que a gente vê vídeos como aquele do Orochi, onde um lugar minúsculo parecendo uma cela de prisão em São Paulo custa caro pra caralho. E o sonho de ter uma casa própria parece cada vez mais distante. Porque os preços dos imóveis estão muito inflados. Nesse caso, o processo de gentrificação... E o grande problema é que o preço do imóvel está inflado e nem por uma questão de demanda. Porque tem mais pessoas morando cada vez mais nas ruas. Não é uma demanda social, é uma demanda que é socialmente fabricada. Tem prédio, que é tudo botado para alugar. Era no corpo dos robôs, e não necessariamente... Mas a construção de empreendimentos tipo um shopping nessas regiões não traz emprego? Traz empregos de qualidade muito ruim. Porque no lugar desse parque, de uma área verde pública, você vai instalar um prédio que serve para as pessoas consumirem. Primeiro ponto. Existem comércios de rua, gente. Inclusive, são os comércios de rua que movimentam muito mais a economia do que grandes lojas. E aí, quando você instala um shopping numa região dessa, você vai desmobilizar todas as pessoas ao redor que vão nos comércios locais para irem ao shopping. Você vai causar um problema de rentabilidade nos comércios. Comércios não tem como competir com os preços das lojas de departamento. O tiozinho que tem a lojinha de roupa não consegue competir com a Renner. Mas, tem todo esse lance da comodidade, tem todo esse lance de ser uma coisa num lugar só. Você desmobiliza a rentabilidade dos comércios locais, você encarece pra caralho o aluguel, você expulsa as pessoas mais pobres de lá, porque elas não têm como pagar aquele aluguel, essas áreas vão ser valorizadas, você pode construir condomínio de luxo em cima. Então, traz emprego, e aí os empregos são de qualidade péssima. Quem trabalha em shopping tá ligado a merda que é. De ficar em pé o dia inteiro, de ter uns horários de trabalhar de final de semana. Fora as épocas de festa de presente, né, que aí é coisa de maluco, tá ligado? Então, são empregos ruins, especulação imobiliária, destruição do comércio local. É muito mais interessante, por exemplo, ao invés do... Isso não vai acontecer, né? Porque o Estado tem interesse na especulação imobiliária, né? Tem interesse econômico e tal. Mas seria muito mais interessante se o Estado desse, por exemplo, crédito para as pessoas, para os pequenos empreendedores conseguirem realizar seus negócios, para fazer circular a economia local. Não a economia dos grandes varejistas, não a economia das grandes lojas de departamento, mas a economia solidária, a economia que acontece entre os trabalhadores, né? Entre as pessoas. Nas suas casas, mas ainda assim a crítica é válida. E não só válida, como extremamente atual. Robôs é um filme de 18 anos atrás. Caralho, e a foda. mensagem não só se permaneceu sólida, como mais importante do que nunca.
Robôs não é uma masterpiece das animações, mas definitivamente se torna algo único, não por criticar grandes corporações e o nosso sistema. Outros filmes já fizeram. Porque tem um negócio assim, né? Eu acho que tem uma coisa que o cinema faz, é até um certo cinismo da ideologia. Pra pensar, tem muitos filmes da sessão da tarde, de animação, infantil, blá blá blá. Quem que é o vilão? O vilão é um empresário malvado. O vilão é aquele burguês que fica, sabe? Na sessão da tarde, o João Dória seria um vilão da sessão da tarde. Puta, com certeza. Ele quer destruir o parquinho das crianças para poder construir um estacionamento, sabe? Esse seria o plot. O vilão, ele é capitalista. Mas aí acontece uma coisa muito interessante no campo da ideologia. Quando você retrata que esse aqui é o vilão e você entrega de bandeja, você esvazia toda a crítica, a pergunta que se faz sobre ele. Você o retrata de uma perspectiva muito cínica. Porque, tipo, se o vilão é sempre o empresário, aquele malvado e tal, por que as crianças não começaram a entender, por exemplo, que, talvez o problema seja essa galera, né? Seja esse grupo. Não, o filme, a animação, qualquer coisa assim, passa a ideia de que esse retrato do vilão é uma coisa distante da realidade. Porque está num filme. Se está num filme, não é real. Se está num filme, não pode ser verdade, tá ligado? Então isso ajuda a criar um distanciamento. Porque ele vai colocar na figura individual de um vilão um problema sistêmico. Igual no Robôs. O problema não é a lógica da exploração. Não é a lógica que perpassa pela desigualdade que é criada pela exploração. O problema é que tem um cara que é muito malvado. Se passou. O cara se passou. Ligado? Mas tem outros empresários, tem outras pessoas que são bacanas, são boazinhas. Olha aí que legal, não é? Individualiza a questão. Fizeram isso várias e várias vezes. Parece que estúdios de animação adoram criticar o capitalismo. Mas diferente de todos esses, ele se destaca pela forma extremamente direta e muito vasta para outras interpretações. Sabe, tipo, o Wall-E também critica tudo isso, mas ele é muito mais linear. Você não pode absorver e abstrair outras interpretações mais maluquinhas e mais fora da caixa. É interessante isso, né? É verdade, no Wall-E você tem um fio condutor da narrativa. Que sim. Aqui é outro nível, sabe? É um filme muito direto, e eu achei isso muito foda. De verdade. Muito bom, hein? Sabe por que eu disse que a Blue Sky não fazia sentido nenhum lá no início? Antes de começar toda essa semiótica importa demais. A parte do robôs? Então, não foi só pra fazer uma frase de efeito bonitinha, não. Por mais que tenha ficado legal, vai. Foi porque eu acho muito engraçado a ideia da crítica anticapitalista ter passado e sido aprovada pelo produtor executivo deles na época. E pra quem não sabe, é o produtor executivo que mexe com toda a questão financeira de um projeto. É ele que elabora as estratégias do filme todo, é ele que presta todas as contas, que eu falei. É ele que vê se dá ou não pra liberar mais verba, e no final é o produtor executivo que também limita as contas pro teto não estourar a todo momento. O negócio é que o produtor executivo de robôs é um grande querido nosso. E vocês provavelmente já devem imaginar quem é. Ai, o nosso Chris. Chris esse que criou a franquia mais preguiçosa da face da Terra e me fez ter conteúdo por mais alguns meses aqui nesse canal. Eu tô quase aceitando que eu sou fã desse cara. Nossa, ele é o criador dos Minions. É sério, é tipo uma relação tóxica de amor e ódio. Só pode. Só pode, esse cara sempre acaba voltando. Mas olha que interessante, como diz na Wiki, ele até produziu as coisas, mas ele não tava lá muito impressionado e entusiasmado com a ideia dessa animação, não. Me diz, Chris, por que será? Por que será? Por que será? Por que será?